Um país sul-americano rico em petróleo em meio a uma crise política. Não estamos falando da Venezuela, mas sim do Equador. Uma crise política com um levante popular, milhares de pessoas nas ruas. Você sabe o que está acontecendo no Equador? Você conhece Lenín Moreno? Sabe o que esse governo se propõe? Eu me chamo Luna e esse é o canal Chutando a Porta. Desde o dia 3 de outubro, o governo do Equador, que é representado por Lenín Moreno, tem sofrido uma das maiores crises políticas desse governo recente. A crise política começou quando Lenín Moreno decretou o fim do subsídio aos combustíveis, o que aumentou muito o preço do petróleo e acabou atingindo a grande população. E aí, setores do transporte iniciaram uma sequência de mobilizações e manifestações que hoje ganharam a aderência da população. Porque além dessa política de austeridade, outras políticas foram feitas atacando e prejudicando principalmente a população equatoriana. A resposta do governo às manifestações e mobilizações foi decretar um estado de exceção no Equador, de 2 meses por enquanto. Já são mais de 800 presos, 400 feridos e 5 mortos. Afinal, o que está em jogo no Equador? Quando a gente vai pesquisar sobre o que está acontecendo no Equador, a gente procura em jornais, revistas, às vezes em blogs, nos sites da internet, e a gente vê que a adesão e o apoio às mobilizações do Equador são muito diferentes do que tem sido tratado outros temas, outras mobilizações no mundo. A gente tem visto a mídia aplaudir algumas mobilizações, como as de Hong Kong na China. A mídia diz que em Hong Kong na China, eles estão lutando por democracia. Já no Equador, não, que eles têm lutado contra um governo para a derrubada de um governo. Mas peraí, vamos entender direito essa história? Bom, Lenín Moreno é o atual presidente do Equador. Mas antes, no governo antecessor de Rafael Correa, Lenín ocupou a... É que Lenín é meio ruim, né? Tá. Moreno ocupou a vice-presidência. E o que defendia o programa político de Rafael Correa? Porque hoje, Lenín Moreno é considerado um traidor desse projeto político. Em 2007, Rafael Correa foi eleito a partir de um programa popular e progressista. Inclusive, foi eleito por causa de muitas mobilizações e manifestações populares que aconteceram no país. Com a vitória popular de Rafael Correa, este prometeu uma verdadeira revolução, uma transformação social e econômica do Equador, o que ele chamou de Revolução Cidadã, que garantia não só a maior participação popular, por meio da Assembleia Constituinte de uma nova Constituição. Também teve muita inclusão social e combate às desigualdades, garantindo mais investimentos em saúde, educação, em moradia, em alimentação e principalmente na defesa da soberania nacional e da integração da América Latina. Na Constituição tinha um termo chamado bem viver, que nada mais é que o Estado garantir o mínimo das condições para a sobrevivência da população. E isso fez com que o Equador crescesse muito, se desenvolvesse e se tornasse um país mais democrático, mais justo e mais igual. Lenín Moreno fazia parte desse projeto político. Ele era vice do Rafael Correa. E quando ele foi eleito, em 2017, inclusive com o apoio do Rafael Correa, no sentido de continuar a Revolução Cidadã, de continuar as transformações sociais que o Equador tanto precisava, ele mudou de lado. Ele deu uma guinada totalmente à direita e não cumpriu as propostas que ele tinha feito no governo. Na verdade, a gente já conhece como os vices estão atuando aqui na América Latina. Não vamos nem começar a falar do Michel Temer, né, gente? Assim que assume... Rafael Moreno. Assim que assume, Lenín Moreno começa uma perseguição a Rafael Correa, o seu antecessor. Perseguição usando o poder judiciário, um instrumento político que a gente já viu com a Cristina Kirchner na Argentina e com o ex-presidente Lula aqui no Brasil. Em fevereiro deste ano, Lenín Moreno fez um acordo de empréstimos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, no valor de 4,2 bilhões de dólares. E a gente sabe que isso é uma tentativa de transferir a dívida dos bancos para a população. Coincidentemente, o setor empresarial e bancário tinha uma dívida de 4 bilhões de dólares. Ou seja, o que aconteceu? Essas dívidas foram abonadas e quem vai ter que pagar por essas dívidas agora, quem vai ter que pagar por esse acordo com o FMI é a população equatoriana. Em 1º de outubro, Lenín Moreno decretou uma série de medidas e reformas, entre elas a reforma trabalhista e o fim dos subsídios estatais, seguindo uma cartilha que tem sido colocada no mundo inteiro pela política da extrema-direita e do capital financeiro. Tá. Ai, que susto! A política de cortes aos combustíveis
foi uma política que mais agradou a população equatoriana, porque com os cortes a gente viu um aumento de mais de 100% no preço dos combustíveis. Isso significa que a população começa a pagar por uma política que o governo implantou. A gente sabe que uma das principais commodities do Equador é a exportação do petróleo. Isso significa que com as flutuações do mercado, os preços acabam variando muito, o que acaba atingindo a vida da população nos seus bens de consumo. O que a gente acaba percebendo é que tem uma semelhança, com o que aconteceu aqui no Brasil no governo Temer. Não sei se vocês lembram da greve dos caminhoneiros, que foi uma política do governo de não ter mais o subsídio aos combustíveis. Eles ficaram suscetíveis ao mercado internacional. E isso é uma perda de soberania. Por isso que tem muitas semelhanças entre o governo Temer e esse governo atual, o do Lenin Moreno. Logo após o anúncio do aumento do preço dos combustíveis, motoristas de ônibus, de caminhões, fecharam as principais avenidas do Equador. Logo depois, com a sequência das mobilizações, estudantes universitários, sindicatos e indígenas começaram a aderir às mobilizações contrárias ao governo. Inclusive, a Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador também aderiu às mobilizações. A gente precisa entender que a história do Equador é marcada por muita instabilidade política, mas também por grandes mobilizações sociais. E o povo equatoriano tem uma coisa muito clara: ele não aceita governos que enganem a população, ou seja, governos que são eleitos com um programa político que defende maior inclusão, maior democracia, maior justiça social e que, quando vencem, mudam o jogo. E esse foi o caso de vários presidentes no Equador, que inclusive foram derrubados por conta de mobilizações e manifestações populares. Na última semana, houve a maior mobilização, que era marcada pela greve geral. Como eles sabiam que as mobilizações ocorreriam mais fortemente em Quito, na capital, Lenin Moreno decidiu fazer uma coisa assustadora. Decidiu transferir a sede do governo de Quito para Guayaquil, num gesto que, para mim, significa uma forma de você fugir das mobilizações e fugir das manifestações. Inclusive, em seu discurso em rede nacional, Lenin Moreno acusou Rafael Correa de ser o protagonista, o mentor dessas mobilizações. Mas a gente sabe que a população tinha motivos reais para estar nas ruas protestando. Com o estado de exceção, o governo tem reprimido duramente as mobilizações e as manifestações populares. Inclusive tem fechado portos, aeroportos, limitado o direito de ir e vir. Realmente existe uma crise política muito forte no Equador. É por isso mesmo que a gente precisa olhar com muita atenção os desdobramentos que vão acontecer no Equador e também em outros países da América Latina. A gente precisa entender tudo isso para ver como isso se reflete aqui no Brasil. Porque não só mobilizações populares estão acontecendo no Equador, mas também a gente vai enfrentar eleições muito importantes como na Argentina. A gente já comentou aqui no canal. Essas eleições da Argentina podem significar o retorno da esquerda, do setor progressista, ao governo. Lá no Equador, como a gente viu, são manifestações populares, que podem também derrubar um governo como o do Lenin Moreno. E aí, a gente percebe que tem coisas muito semelhantes nesses governos na América Latina. Tanto Macri, quanto Lenin Moreno, quanto Bolsonaro fazem políticas de austeridade, políticas que retiram os direitos das pessoas e principalmente têm tornado a vida da população cada vez mais miserável, cada vez mais sem emprego e sem alternativas. Com os golpes, com o poder judiciário e ataques da mídia, nós temos visto várias quedas de governos progressistas que visavam a inclusão social e que visavam a justiça social. Caso a gente tenha vitória e tenha um avanço progressista na América Latina, seja na Argentina ou seja no Equador, é possível também que essa primavera floresça aqui no Brasil, que Bolsonaro vai ficar mais isolado no bloco latino-americano. E é por isso que precisamos resistir em todos os países, de modo a derrubar não só governos, de modo a gente questionar que tipo de política faz com que a população viva pior. E é esse problema que a gente está discutindo aqui no Brasil. A resistência ao governo Bolsonaro não é a figura de Bolsonaro, mas é o projeto político que Bolsonaro implementa, que nega principalmente os mais pobres, nega a juventude, nega as mulheres, nega a diversidade, a inclusão social e principalmente o progresso e desenvolvimento do nosso país. É preciso que analisemos com muito cuidado o que está acontecendo no Equador e o que vai acontecer na Argentina, para que a gente construa, de fato, uma retomada da agenda política. Porque somente projetos de esquerda
que visam essa inclusão, essa democracia e o combate a esse capitalismo desenfreado podem, de fato, trazer melhores condições de vida para a população e alternativas em crises econômicas e políticas. Se você gostou desse vídeo, se você não sabia o que estava acontecendo no Equador e você acha que é importante mais pessoas saberem, não deixe de curtir, compartilhar e seguir o canal Chutando a Porta, porque aí você vai receber mais vídeos e a gente vai poder continuar dialogando sobre isso. O meu nome é Luna Zaratini, vocês já conhecem, é só me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, enfim, em todas as páginas e redes sociais, para que a gente continue dialogando e continue falando o que precisa ser dito e o que não é falado na mídia. Pelo contrário, o que eles transformam no que eles querem. É isso, gente, valeu!